Olá, eu sou Renata, gestora do Colégio Estadual Rafael Serra Vale, sou professora de Química por formação, sou morena, alta, tenho cabelos longos, estou vestida com uma blusa branca e um casaco preto, atrás de mim tem uma parede branca com a foto do governador do estado da Bahia. Boa tarde, eu sou Liege, sou coordenadora pedagógica daqui do Serra Vale, sou branca, cabelos curtos, avermelhados, e estou com a blusa creme estampada, uma calça marrom. Estou em frente à professora Renata e olhando para o nosso governador Jerônimo. Boa tarde, eu sou Edmar Budi, professor de Geografia e Projeto de Vida. Eu sou branco, calvo, alto, magro, estou de camisa azul e calça azul. Atrás de mim está a bandeira do Brasil e da Bahia. Bom, colegas, eu chamei vocês aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a situação que está acontecendo nas turmas do 7º ano. Então, eu estou percebendo que a gente está tendo alguns problemas com alguns professores em relação aos estudantes da educação especial. Então, o que eu estou percebendo, eu preciso ver a percepção de vocês, é que alguns estudantes estão tendo dificuldade na compreensão de determinados assuntos. Aí eu preciso ouvir de vocês como isso está chegando na coordenação pedagógica, você como professor, como é que essa linguagem que os professores estão usando estão dificultando ou facilitando o acesso desses estudantes com necessidades especiais ao aprendizado, ao conhecimento, aos conceitos científicos. Renata, a gente tem recebido muita reclamação, é assim, uma constante de pais e dos próprios alunos, questionando que alguns professores, não são da totalidade, mas muitos professores estão com dificuldade, talvez, de repassar os seus conteúdos. Então, a gente acredita que a linguagem que está sendo adotada não está chegando até o aluno. Eu acho que a gente está precisando de relembrar esses professores como é importante, como é fundamental a linguagem na construção dos processos subjetivos dos nossos alunos. A gente tem que entender nessa sala, nessa gama toda, que a gente tem alunos diferentes, uma classe heterogênea, e a gente tem muito aluno da educação especial. Então, as dificuldades maiores que se apresentam é com esse aluno da educação especial. Então, cabe a esse professor utilizar um processo da sua linguagem, da utilização de símbolos, de signos, de uma série de outras questões, de formas até mais lúdicas, para que possa chegar a esse aluno, que ele, na verdade, faça sentido para ele. É muito mais... mais forte vai ser realmente resolutivo na medida que o aluno entenda o que ele faz, o que o professor fala, que tenha sentido, que tenha um pertencimento, que ele realmente perceba. Então, eu acho que está na hora da gente buscar formação continuada para todos eles. Não basta só reproduzir aquele meu conteúdo da sala se os meus alunos, em especial aqueles com maior necessidade, não compreendem. Isso mesmo, para a gente entender que a linguagem é fundamental, A linguagem é um sistema de signos que a gente pode ver através das formas de imagens, fotos, maneiras que a gente tem uma condição de fazer uma dupla mediação semiótica. Então, os gráficos, a forma de chegar, entender a história desse aluno, a cultura é importante, E muitas vezes os gestos ajudam a gente a mostrar o conteúdo para esses meninos. Para entender que cada aluno tem uma particularidade, que a história desse aluno é muito importante. O que ele aprendeu, mas principalmente o que ele vai aprender. Isso vai gerar uma melhoria na condição para esse aluno entender o conteúdo que nós estamos produzindo. Gente, que bom que vocês têm essa percepção, e a gente precisa entender que os outros professores precisam também ver esses estudantes de outra forma, a forma de mediar esse conhecimento. Eu lembro que quando eu estava na sala de aula com um aluno diagnosticado com TDAH, ele ia dentro dos assuntos, cálculos estequiométricos, que são assuntos mais complexos, eu percebi que ele estava com dificuldade naquele cálculo, perdendo foco, sem conseguir se concentrar. Então, nesse momento, eu cheguei para mediar esse aprendizado desse aluno, Então, assim, chegando nele, perguntando que outro caminho desse cálculo a gente pode usar para chegar. Então, às vezes, a gente usa um excesso de palavras, um excesso de conceitos ali, que naquele momento, para aquele estudante, não vai fazer sentido. Então, assim, a gente tem que chegar nesse aluno e entender que a linguagem utilizada precisa ser outra, precisa ser diversa. E aí, o que a gente precisa promover para esses professores, e aí eu vou precisar do apoio de vocês, que têm essa percepção, é que entender o papel principal da linguagem no desenvolvimento desses conhecimentos científicos, E conhecimento científico a gente fala não no sentido daquele conhecimento mais elaborado,
mas o conhecimento científico desde o elementar até aquele mais elaborado, né, para esse estudante que está aqui para a gente. Então, assim, quando a gente entende que a linguagem ela é mediadora entre o pensamento e a aprendizagem, a gente verifica a importância dessa interação do social com a internalização desses conteúdos, dessas coisas culturais. Então, assim, a formação desses conceitos científicos, e aí a gente vai bater nisso para os professores, ela tem alguns pressupostos e algumas etapas. Então, por exemplo, tem um exemplo que eu gosto de trabalhar, que é o exemplo da flor. Quando a gente é pequeno, a flor, quando vem na cabeça, é aquela bolinha e a gente desenha um talinho e uma folhinha. Então, assim, para uma criança no primeiro momento, quando se falar de flor, ela só vai pensar naquilo. Então, o desenvolvimento, o conhecimento científico, ele vai sendo aprimorado. A partir do momento que flor, ele vai entender que flor pode ser rosa, pode ser um crisântemo, pode ser uma violeta, pode ser uma orquídea. Então, é esse papel da linguagem que a gente tem na hora de fomentar e de solidificar, internalizar esses conhecimentos científicos para esses estudantes, né? Então, assim, e vale muito a pena nesse sentido, que a gente fala muito, que a gente tem que aproveitar os conhecimentos que os alunos já trazem, né? Esse conhecimento que é chamado de conhecimento espontâneo. Sim, é muito importante partir do conhecimento espontâneo, mas não ficar só nele. Então, o conhecimento espontâneo ele deve ser um ponto de partida para a ancoragem desses conhecimentos mais elaborados, esses conhecimentos, esses conceitos científicos, né, que Bigodes que Você fala. falando agora, Renata, me lembrou de uma coisa assim, lá no passado, na época da faculdade, uma situação que a gente estava trabalhando essas questões do conceito da linguagem, né, e de como chega a apreensão desse conteúdo para o aluno. E vendo as questões de ordem matemática, né, da soma, da divisão, da multiplicação. E de repente a gente fez um trabalho com os alunos, ou com crianças de rua, né, ali, vendedores ambulantes de rua, né, vendendo o famoso amendoim, inclusive, amendoim torrado. E de repente você chegava para ele e perguntava 2 mais 2, 3 vezes 5, e nunca sabiam. Mas no momento em que você comprava um pacotinho de amendoim, né, e perguntava quanto era e dava o dinheiro, ele sabia dar o troco. Isso me marcou muito como um processo que a gente tem que encontrar essas outras alternativas, né, porque você já tem uma bagagem projetada. E, né, nós, professores, a gente tem que fazer um processo de inclusão maior, que a gente busque o que é que você tem de conhecimento. Na verdade, ele podia não saber a adição, a subtração, a multiplicação. É uma coisa formal, tudo né? formal, né? Mas ele entendia o da vida, então, acho que a gente junta uma cozinha de todo esse processo que eu acho que a gente precisa construir. E essa ancoragem que você traz, Liege, é essencial. Ele não sabe armar uma conta, mas você traz esse conhecimento que ele já traz e ensina ele a armar essa conta. É esse ponto que a gente precisa chegar. E aí a gente traz aquele conceito que Vygotsky traz nos seus textos, né? Que é a zona de desenvolvimento proximal. E aí a importância do nosso professor nesse papel mediador. Eles precisam enxergar isso. Aí eu estava pensando, a gente poderia começar a fazer uma formação continuada e inverter os papéis. Que a gente jogasse alguma coisa nesse sentido, né? Passar um filme em japonês, começar a fazer a dupla, né, mediação semiótica, para ver como é que eles iam se sentir, né, nesse processo. A gente dá uma aula numa língua diferente. Então a gente poderia provocar nesse sentido para que eles começassem a perceber que falhas eles estão tendo. O que é que você acha, Bruno? Eu acho importante isso, porque, por exemplo, você criar um ambiente acolhedor, né? Quebrar essas barreiras, né? Isso. O menino, o aluno, ele precisa ser acolhido para que ele possa também se expressar melhor, aprender melhor, porque um ambiente acolhedor faz com que o aluno aprenda mais, né? Faz com que o aluno entenda que aqueles professores estão ali para ajudar a ele compreender melhor e até desenvolver o conhecimento que ele tem, o processo histórico, cultural dele, que nós falamos, né? Que tudo é muito importante, né? Então, quando a gente tiver esse professor, vai ser muito importante. Eu acho que a gente pode... A gente vai tocar. Vamos providenciar. Então, vamos providenciar essa formação desses professores. Vou até dar uma estudada mais em nós. E buscar fazer situações assim, mais lúdicas mesmo nesse trabalho, começar a jogar alguns questionamentos antes até do treinamento, né? Tipo assim, como é que eles percebem o papel da linguagem no processo de inclusão da escola, né? O que é que ele pode fazer para melhorar a sua compreensão? Porque tem professor que acha que
muita gente perdeu, que ele é o bambambam. Ele tem que avaliar exatamente Os isso. professores formados, Será que, né? exato, eu não estou Professores conseguindo formados. chegar, né? Como é que está a minha Como é que está a construção, construção do meu conhecimento a processo? partir Que da a culpa linguagem é do do aluno, Exatamente. não dele. Eu posso me achar ótimo, mas talvez eu não esteja conseguindo, através da minha linguagem, expressar, né, aquele conteúdo e fazer com que o meu aluno. É uma questão interessante, agora vocês falaram isso, Sentido comentei aqui no estado de um engenheiro, porque ele era muito bom engenheiro, ele é bom de matemática, mas ele não conseguia passar o conteúdo para os nossos alunos. É essa a história. E aí quando entrou um professor, esse professor ele conseguiu passar o conteúdo para os alunos, isso há 25 anos atrás. Né? Então eu acho que é isso aí, né? Eu acho que a gente Não tá vamos no caminho tocar, certo, colegas, não vamos vamos sim. ajudar a pensar nesse Bola pra plano de frente para formação. melhorar. E aí a gente faz assim, vamos abrir para todos, né? Vamos dar Isso. essa capacitação para todos, em todas as séries, até porque a gente tem um número de De alunos da educação inclusiva muito grande. E todos aqui vão ser Sim, professores. acolhido, né? E fazer esse processo inclusivo mesmo. E todo mundo aqui um dia vai ser professor da educação especial, vai ter um aluno. Perfeito. Obrigada, colega. Tchau, tchau. Boa tarde para você. Boa Boa tarde. semana. Tchau.